Não perca nada não, irmãos. Tem que investir na sua vida, investir na sua vida espiritual. Deus vai te abençoar muito. São Mateus, capítulo 14, versículo 22, 33. E eu estive fora por 2 semanas e é bom demais estar com vocês novamente. Não há lugar como este lugar. Tivemos o privilégio para estarmos na ordenação de um casal de missionários que vai estar chegando para o Brasil. Vão trabalhar lá em São Paulo no mês que vem. E nós estivemos lá na ordenação deles, lá em Miami. E foi um tempo maravilhoso, mas não se compara estar junto com vocês aqui para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. 14:22 de São Mateus. E logo ordenou Jesus, ou na sua Bíblia talvez está falando assim, compeliu-os, os seus discípulos, para que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Diga comigo assim, para o outro lado. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Olha, se Jesus separava tempo para oração, quanto mais você, quanto mais eu. Temos que orar, meu irmão. Temos que orar. E chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo assim, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha só. Jesus está vindo em direção deles, andando por cima das águas. E eles se assustam e dizem: é um fantasma. E puseram a boca no mundo gritando com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenha de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou-se. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo, um pastor estava pregando essa semana sobre este assunto. Eu estava ouvindo e Deus começou a falar comigo. Comecei a meditar nessa passagem. E eu quero compartilhar com vocês esta noite um assunto sobre o Deus desconhecido. Vira aí para 2 pessoas e fala assim: você conhece realmente o seu Deus? Pode ficar sentados. O Senhor te abençoe.
Em São Marcos também, no capítulo 6, a partir do versículo 42, você vai ter a oportunidade de ler sobre este mesmo episódio, nas palavras de Marcos, na visão de Marcos, como ele coloca esse acontecimento. E Mateus diz que Jesus ordenou, algumas versões dizem que Jesus compeliu, Marcos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e que fosse diante dele para o outro lado. Parece que quando Jesus mencionou isso, parece que houve uma certa resistência entre os discípulos, porque sendo vários deles pescadores, eles tinham certo conhecimento do tempo e do mar. Então eles observaram que se avizinhava uma certa tempestade ou alguma coisa lá que eles não queriam ir, ou simplesmente não queriam deixar Jesus sozinho e atravessar o mar. Mas Jesus foi imperativo: é para vocês, vão entrar no barco, vão para o barco, vamos embora. E talvez alguns deles começaram a pensar: não, mas e ele? Como é que vai? Já não tinha mais ninguém ali, não havia outro barco. Mas, relutantes, eles entraram no barco e foram em direção ao outro lado. Irmãos, é engraçado quando nós estamos buscando a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que interessa para nós. Não se pode servir a Deus não fazendo a sua vontade. Você só vai servir a Deus quando você faz a vontade dele. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orarem dizendo: seja feita a sua vontade, aqui na terra, nas nossas vidas, como é feita nos céus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Agora, irmãos, raramente a vontade de Deus se alinha com a nossa. Raramente. Se acontecer isso com a sua vida, você é felizardo. Porque, como regra, a vontade de Deus é contrária à nossa. Contrária à nossa vontade. Não é aquilo que nós estamos querendo, e não é aquilo que nós estamos gostando, não é aquilo que nós estamos esperando, que na maioria das vezes é a vontade de Deus. E nisso aí nós devemos prestar bastante atenção. Sabe por quê? Porque a nossa mente nos prega peça. A Bíblia de Jeremias falando, ele diz assim, que enganou seu coração, falando da mente, enganou seu coração. E é muitas